Olá pessoal, muito bom dia. Bom dia, Billy Jean. Parece que a gente se viu aqui pela primeira vez, né? Mas não, é a manhã todinha, Billy Jean olhando para essa face aqui, certo? Pessoal do 7º ano, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Como vocês sabem, eu me chamo Pedro Vitor e na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo de fração, certo? O pessoal diz aí que são números anormais, né? Parece que são números deficientes, porque toda vez o aluno diz: "Ah, Pedro, faz contas aí com número normal", porque parece que fração não é número normal, né? Mas a gente vai desmistificar isso aí da sua mente a partir, claro, que a gente já vem estudando aí nas aulas passadas, certo? Então, vamos chegando, certo? Já tiveram aí uma aula top de língua portuguesa, certo? Com a professora Vivi. Então, vamos acompanhar aí. Hoje, a gente, no 7º ano aí, vocês estão vivenciando aí as duas disciplinas mais importantes, né? O pessoal aí de História e Geografia deve estar um pouquinho chateado com essa minha afirmação, mas não tem para onde correr, né, minha gente? Não tem para onde correr. Português e matemática é o que rege a educação brasileira. Pessoal aí das outras disciplinas, não fique chateado, pelo amor de Deus, certo? Galerinha, como vocês sabem, nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar nossas aulas através do celular, do computador, certo? Ou através da TV aí, ao vivo com a gente, certo? Então, se você já está assistindo a essa aula pelo celular, top, meus parabéns, você já está aí, certo? Assistindo a nossa aula através do nosso aplicativo, tá bom? Se você estiver através daí da TV, tá? Então, Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha agora, tá? E aí você vai fazer o download do aplicativo. É muito importante que você faça o download do aplicativo para que você tenha acesso realmente a essa aula digital, tá? Porque você pode ter acesso aí, certo? A videoaula, tá? Mas quando você começa a assistir a aula, quando você começa a interagir ao vivo aqui com a gente, claro, você está participando aí de uma aula digital, certo? Então pega a tua câmera aí, coloca no QR Code do teu sistema operacional, do teu aparelho aí, seja ele Android ou iOS, e aí você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo. Faz o download, tá? Vai pedir lá o teu login e a tua senha. O login é a tua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. E aí você vai entrar, vai clicar lá no 7º ano, que é a sua turma, e vai interagir aqui ao vivaço com a gente, mandando suas dúvidas, seus comentários, o seu nome, a escola que você estuda aí presencialmente também, certo? Então, vem participar dessa aula aqui conosco, vamos dar continuidade aí ao estudo de fração. Como eu sempre digo, tá? A participação de vocês aí no chat, ela é bastante importante, certo? Então, outro aviso, outro recadinho aí bastante importante que eu gosto de dar para vocês é em relação ao nosso canal no YouTube. Não deixe de se inscrever aí no nosso canal, é uma plataforma bastante organizada, onde você vai poder aí assistir a nossa aula a qualquer momento, certo? Então, você pode fazer aí, como alguns alunos já vêm fazendo, tá? Assistindo a aula ao vivo pela TV, mas conectado aí no aplicativo, tá? Porque você pode mandar aí as suas dúvidas, certo? E lá no YouTube você pode acompanhar as aulas não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas, tá? Você vai poder aí vivenciar a qualquer momento, assistir a hora que quiser, pausar, fazer suas anotações. Lembre-se também das playlists das outras turmas, tá? Por exemplo, estamos estudando aqui, relembrando a ideia de fração. Esse assunto a gente já vivenciou para as turmas lá do 6º ano no ano anterior. Então, lá na playlist do 6º ano, vai ter lá os assuntos de fração, vai ter os assuntos de multiplicação também, de múltiplos e divisores, que a gente vai utilizar hoje aqui também, certo? Então, não deixe de analisar aí essas aulas, certo? Claro que vocês já vivenciaram também
esse ano, certo? As aulas aí com o professor Tiago, participei dessas aulas também, aulas top de verdade, onde a gente falou aí de múltiplos divisores, falamos de número primo, falamos de decomposição em números primos, falamos de fatoração também, certo? E a gente vai utilizar isso na aula de hoje, certo? Professora Nádia está aqui comigo, vou passar a palavrinha para ela dar as boas-vindas aí para vocês. Bom dia, gente. E aí, tranquilo? Estão vendo de fato esse assunto, praticando, né? Porque a gente precisa praticar para poder aprender de fato, né? A aula só não é o suficiente. Vamos lá, Pedro? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Dando uma revisada em tudo aquilo que a gente já viu, tá? Para que a gente comece aí a inserir um conteúdo novo para você. Então, a gente já viu essa ideia aqui dos conjuntos numéricos, certo? A gente viu aí como foi que surgiu a ideia dos conjuntos numéricos. A gente viu aí como foi que se deu essa necessidade de construir esses conjuntos, certo? A gente lembra lá que a gente passou por umas aulas onde a gente contou a história, certo? De como foi que surgiu aí os números, da necessidade de contar. Depois disso, depois do surgimento desses números, eles pegaram e começaram a fazer operações com esses números, adição, subtração, multiplicação, divisão com esses números, tá? E aí eles viram que na adição e na multiplicação, show de bola. Você pegava aí dois números naturais, certo? Somava ou multiplicava, a resposta dava um número natural. Quando você foi subtrair esses números naturais, existiam alguns probleminhas, tá? Quais eram? Por exemplo, subtrair 4 menos 7. E aí a resposta já não estava mais no conjunto dos números naturais. Foi com isso que se criou o conjuntinho rosa aqui, ó, o conjunto dos números inteiros, certo? E aí, ao conjunto dos números naturais, adicionou os números negativos, transformando aí no conjunto dos números inteiros. Então, resolveu aí essa ideia da subtração. Show de bola. Mas aí surgiu um outro probleminha. Não eram todas as divisões que a gente fazia com números inteiros que a resposta dava um número inteiro. Então, foi com essa necessidade que surgiu o conjunto dos números racionais. E aí se colocou uma definição bem ampla. O que é um número racional? São todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração, certo? Então, todo número que pode ser escrito na forma de uma fração é um número racional. E aí a gente viu que os números naturais são números racionais. Vimos que os números inteiros são números racionais, tá? Pode notar aqui, ó, o 5, eu posso escrever ele na forma de uma fração, 10 dividido por 2. O menos 8, que é um número inteiro, eu posso escrever ele na forma de uma fração, menos 40 dividido por 5, certo? A gente viu que os números decimais finitos também são números racionais. Por exemplo, 12,5, eu posso escrever ele na forma de uma fração, que é igual a 25 meios, certo? E as dízimas periódicas, tá? Eu também posso escrever elas na forma de um número racional, tá? Então eu tenho aqui 0,333 infinitamente aí, também eu posso escrever na forma de uma fração, que é igual a 1/3, certo? Então temos aí o conjunto dos números racionais, englobando todos os números naturais e também os números inteiros, certo? E aí a gente começou a fazer operações com esses números racionais, operações com essas frações. Primeiro a gente já fez aí operações com os números decimais, né? Tá? Como a gente falou lá da questão de dinheiro, por exemplo, tá? E agora a gente está fazendo operações com fração. Então a gente viu na aula passada que quando a gente for somar ou subtrair frações com denominadores iguais, tá? O número que está lá embaixo for igual, a gente soma o numerador, que são os números que estão em cima, e repete o denominador, certo? E aí a gente encontra aqui a solução, tá? Se, em caso, né, dos denominadores forem diferentes, tá? Ou seja, os números que vão estar, certo, embaixo forem diferentes, a gente pode
transformar eles em denominadores iguais, certo? Então, se os denominadores forem diferentes, a gente pode encontrar frações equivalentes, transformando essas frações em denominadores iguais, e aí a gente segue o mesmo raciocínio, tá? Depois que transformou aí esses denominadores diferentes em denominadores iguais, a gente soma o numerador ou subtrai e repete o denominador, certo? Mas existem aí, tá, outra maneira da gente realizar essa adição ou essa subtração aí de denominadores diferentes, certo? Que é justamente com a ideia dos múltiplos e dos divisores da fatoração, tá? Que vocês já viram aí com o professor Tiago em aulas anteriores. Então, observe aí, de olho nesse exemplo. Eu tenho aí, ó, 3 sextos e quero subtrair por 3 oitavos. Você pode notar que os denominadores aí, os números que estão embaixo, eles são números o quê? Diferentes, certo? Em uma fração eu tenho 6 e na outra fração ali eu tenho o 8. Então, o que é que a gente pode fazer para deixar esses denominadores iguais? Tá? A gente pode tirar aí o MMC desses números. O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum, ou seja, é o menor número, tá, que é múltiplo tanto do 6 quanto do 8 ao mesmo tempo. E a gente encontra esse número aí, o MMC, através da fatoração. Tá? Então eu coloquei aqui, ó, 6 e 8, certo? E aí você pega lá o primeiro número primo, quem é? É o 2. Então, o 2 dá para dividir o 6 ou 8? Dá. Inclusive, dá para dividir os 2, tá? Então, ó, 8 dividido por 2 é igual a 4. 6 dividido por 2 é igual a 3, certo? Então, da primeira divisão, eu tenho aí 4 e 3. Ainda tem algum número que dá para dividir por 2? Sim, o 4. Então, você divide. 4 dividido por 2 dá igual a 2. E o 3, como não dá para dividir por 2, a gente repete. O 2 ainda dá para dividir por 2. De novo, 2 dividido por 2 é 1 e o 3 a gente repete. Quando a gente chega no número 1, beleza, show de bola, tá? Repetir aqui. E o 3, como ele é um número primo, dá para a gente dividir por 3, tá? Então fica 1 em 1, terminou aí a fatoração. E aí a gente multiplica todos esses valores aqui para encontrar o MMC, o menor número que é múltiplo do 6 e do 8 ao mesmo tempo. Então, 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8, e 8 vezes 3 é igual a 24, certo? Então, a gente vai encontrar, tá, de uma forma prática, certo, as frações equivalentes a 3 sextos e a 3 oitavos, cujo denominador seja 24. Então, eu escrevi aqui, ó, 24 menos 24 no denominador, certo? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Desse 24 que a gente tem aí, na primeira fração, a gente vai dividir pelo denominador aqui 6 e o resultado a gente vai multiplicar pelo numerador 3, tá? Então, ó, 24 dividido por 6 é igual a 4. E esse 4 a gente vai multiplicar pelo 3. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. Mesma coisa com o outro. Então, eu vou ter aqui, ó, 24 dividido por 8 dá igual a 3. E 3 vezes 3 é igual a quanto? É igual a 9, certo? Então, 12 24avos é uma fração equivalente de 3 sextos e 9 24avos é uma fração equivalente a 3 oitavos. Então, eu fiquei aí agora com duas frações, tá? Que dá para subtrair, cujos denominadores eles são iguais. Então, a gente subtrai lá o numerador, 12 menos 9 é igual a 3 e repete o denominador aí, 24. Pode notar que 3 24avos não é uma fração irredutível. Dá para a gente simplificar ainda por 3, certo? Então, 3 dividido por 3 é igual a 1 e 24 dividido por 3 é igual a 8. Então, você pode utilizar também esse artifício do MMC, do mínimo múltiplo comum, para encontrar
aí a soma ou a subtração de fração com denominadores o quê? Diferentes, certo? Então, ó, montando novamente aquela nossa tabelinha, a gente adiciona agora, certo? Essa ideia da equivalência ou do MMC para transformar aí as frações com denominadores diferentes, transformando aí em denominadores o quê? Iguais, certo? Então, vamos nessa, vamos ver agora a ideia da multiplicação, tá? Vemos a ideia da adição e da subtração, vamos ver a ideia da multiplicação e para você entender essa ideia da multiplicação, a gente vai fazer a multiplicação de um número natural, certo? Também para a ideia de fração, para que você tenha um entendimento aí melhor, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu coloquei 2 vezes 3 é a soma, certo? De 2 mais 2 mais 2. Eu vou repetir o 2 quantas vezes? 3 vezes. Então, 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Já em 4 vezes 9, você vai somar o 4 quantas vezes? 9 vezes. Ou você poderia somar o 9, repetindo a soma, tá? 4 vezes, certo? Que você encontra como resultado aí 36. Para a multiplicação de fração, é da mesma forma, certo? Como é que eu escreveria essa multiplicação aqui de 3 vezes 1/10? Tá? Eu quero multiplicar 3 vezes 1/10. Pode notar que eu tenho aqui um número natural vezes um número racional aí escrito em forma de fração. Então, para resolver essa conta aí, basta eu repetir o 1/10 quantas vezes? 3 vezes. Então, eu verifico que eu tenho aqui, ó, 1/10 mais 1/10 mais 1/10. Opa, eu tenho aí a adição de fração com denominadores o quê? Iguais. Como é que eu resolvo isso aí? Somo o numerador e repito o denominador. Então, 1 mais 1 mais 1 dá igual a 3 e repetir o denominador igual, que é igual a quanto? A 10, certo? Observe o próximo exemplo aí, ó. Eu tenho 5 vezes 3 quartos. Então, eu vou repetir o 3 quartos. Quantas vezes? 5 vezes. Então, fiz a repetição aí. Você pode notar que eu somei aí os 5, 3 que aparece e repeti o denominador que ele é igual a quanto? A 4. Então, pode notar que o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu posso escrever esse 5 na forma de fração. 5 dividido por 1, que vai dar igual a 5. É aquela ideia que eu falei para vocês de representar um número natural em forma de um número racional, tá? Então, observe o seguinte, o que foi que eu fiz aí com o 5 dividido por 1 vezes o 3 dividido por 4 para obter 15 quartos, certo? Pode notar que eu multipliquei o 5 vezes o 3, deu igual a 15, e multipliquei o 1 vezes o 4, que deu igual a quanto? A 4. Então, para você fazer a multiplicação de fração, certo? Basta você multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Simples, é o mais fácil aí do universo, certo? Como, por exemplo, aqui, ó, a multiplicação de 3 quartos vezes 2 quintos, tá? Vamos representar essa ideia aí de forma geométrica, na forma de um desenho. Ó, eu tenho 3 quartos, eu peguei um retângulo, dividi ele em 4 partes e pintei 3. Representei aí graficamente 3 quartos. No outro eu quero representar aí o 2 quintos. Então eu vou repetir aí a mesma ideia. Peguei o mesmo retângulo, dividi ele agora aí em 5 partes iguais e dessas 5 eu pintei aí 2, tá? Então, para fazer a multiplicação dessas duas imagens, eu tenho que sobrepor uma em cima da outra, certo? Então, fazendo essa sobreposição, tá? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um retângulo, tá? Você pode notar aqui, ó, que essa parte aqui que está pintada na horizontal representa os 3 quartos e essa parte que está pintada na vertical representa os
2/5, tá? Então, a multiplicação quer que a gente encontre as partes que foram pintadas que estão sobrepostas, certo? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Eu tenho que essa região aqui, tá? Ela foi dividida em quantas partes? Tem quantos quadradinhos aí no total, certo? Então, eu tenho 20 quadradinhos no total, certo? E desses 20 quadradinhos no total, a quantidade de quadradinhos que está pintada, tanto na fração 3/4 quanto na fração 2/5, é igual a 6. Eu tenho 6 quadradinhos num total de 20. Então, 3/4 vezes 2/5 é igual a 6/20, certo? Então, para você encontrar aí o 6 e o 20, basta você efetuar o quê? A multiplicação. Você vai multiplicar o 3 vezes 2, dá igual a 6, e o 4 pelo 5, que dá igual a quanto? Que dá igual a 20, certo? Então, na multiplicação de fração, basta você multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador, certo? Acompanhe esse próximo exemplo aí, ó. Eu quero saber quanto é a metade da metade de 64. Então, a gente pode colocar isso aqui de forma bem fácil, né? Quanto é a metade de 64? 32. Agora eu quero saber a metade dessa metade. Então, a metade de 32 é igual a quanto? 16. Como é que seria isso na forma de uma fração? Ó, eu tenho um desenho aí, a parte inteira, e a metade dela representa 1/2. Eu vou dividir em duas partes iguais, vou pintar uma partezinha, certo? E deixar a outra sem estar pintada. Então, eu pintei uma parte, num total de 2. Para fazer a metade da metade, eu tenho que dividir novamente esse círculo, certo? Em outro pedacinho. Então, eu tenho aí 4 pedacinhos, né? Que eu cortei aí esse círculo em 4 pedacinhos iguais. E desses 4 pedacinhos, apenas um está pintado aí de amarelo. Então, é 1 num total de quanto? De 4, certo? Então, pode notar que para sair de 1/2 e chegar em 1/4, eu multipliquei, ó, 1/2 vezes 1/2. É a metade da metade. Então, 1 vezes 1 é igual a 1 e 2 vezes 2 é igual a 4. Então, agora, se eu multiplicar o 64 vezes 1/4, vai dar igual a 16, certo? 64 vezes 1 é 64 e 64 dividido por 4 é igual a 16. Calculei aí a metade da metade, mostrando para você isso aí em forma de uma fração, certo? Vamos acompanhar aí um outro exemplo. Esse outro exemplo diz o seguinte, Billy, deixa a tela bem grandona aí, por favor. Valeu! Ó, uma moradora de Recife confeccionou equipamentos de proteção individual para doação. Desses equipamentos, 1/4 representa a quantidade de máscaras, das quais 3/5 são máscaras infantis e o restante, máscaras de adulto. Que fração do total de equipamentos de proteção representa a quantidade de máscaras infantis? Então, observe o seguinte, ele disse que desses equipamentos, certo, que ele reservou, 1/4 é máscara, certo? Desse 1/4, 3/5 desse 1/4 são máscaras infantis e o restante são máscaras de adulto. Então, observe o seguinte, que a gente pode resolver simplesmente essa questão multiplicando, certo? 1/4 vezes 3/5, tá? Então, 1 vezes 3 dá igual a 3 e 5 vezes 4 é igual a 20. Então, 3/20 representa a quantidade de máscaras de crianças, certo? Infantil. Vamos resolver essa situação aí construindo nossa imagenzinha, tá? Para ficar de melhor entendimento para vocês. Então, eu peguei aí, primeiro, esse retângulo, que representa o total de equipamentos que a moradora confeccionou, o total. Desse total aí, certo? 1/4 dele representa a parte aí dos equipamentos que correspondem às máscaras, certo?
E esse 1/4 aí, eu vou ter que dividir ele em 5 pedaços e pegar o quê? Apenas 3. Ou seja, 3/5 desse 1/4. Então, pode notar aqui que eu tenho 3 quadradinhos aí preenchidos de um total de 20. Então, eu tenho aí 3 20avos de equipamentos de máscaras são para crianças. E pode notar que esses 2 quadradinhos aqui, ó, representam a quantidade de máscaras para os adultos, que são o restante. E pode notar que dá para a gente simplificar aqui por 2, ó, que dá igual a 1/10. Então, a gente já começa a ter esse entendimento aí e essa ideia dessas relações que aparecem em relação à fração, em relação ao complemento, tá? Imagina aí que eu tenho a quantidade de equipamentos aí de máscaras para crianças e o restante vai ser para quem? Vai ser para os adultos. Então, multiplicando essa fração, ó, eu tenho 3 vezes 1 é igual a 3 e 5 vezes 4 igual a 20, certo? Então, para multiplicar frações, basta você multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador, certo? Então, não se esqueça dessa ideia da multiplicação, que também é tranquila aí, é mais fácil do que, por exemplo, a adição e subtração, tá? Principalmente com os denominadores diferentes, tá joia? Então, vamos revisar aí tudo que a gente já viu de operações com frações, né? De operações com números racionais até agora. A gente viu a ideia da adição e subtração, certo? Que quando os denominadores forem iguais, você soma o numerador e repete o denominador, tá? Quando for diferente, você precisa transformar esses denominadores para denominadores iguais, certo? E aí depois você soma o numerador e repete o denominador. Lembrando que essa igualdade aí da fração equivalente, você pode encontrar também através do MMC. E na multiplicação de fração, basta você multiplicar aí o numerador com o numerador e o denominador com o denominador, certinho? Próxima aula, a gente vai dar continuidade aí a essas operações com frações. Já vimos adição, subtração, multiplicação. Qual será a próxima, certo? A gente se encontra na nossa próxima aula.